livre-arbítrio e suposta contradição. Existe alguma contradição na doutrina zoroastriana do livre-arbítrio? Nesse contexto, há quem afirme que liberdade de escolha ou livre-arbítrio é incompatível com uma escolha livre do medo ou da culpa. Dizem que se uma pessoa tiver a liberdade absoluta de escolha, mais cedo ou mais tarde ela terá medo de fazer a escolha errada. Depois que ela fizer a escolha errada, haverá culpa e arrependimento. Ou seja, afirma-se que essa pessoa não pode ter liberdade de escolha e estar livre do medo ao mesmo tempo. Vamos discutir isso então. Primeiramente, não existe absolutamente nenhuma contradição na doutrina do livre-arbítrio no zoroastrismo. Na verdade, é na experiência diária da vida que temos liberdade de escolher. Escolher e estar livre do medo de escolher errado, dessa forma, se refere ao fato óbvio de que Zaratustra e sua religião, ao contrário dos abraâmicos, não tentam nos assustar para que sejamos bons, para que não sejamos pecadores, para que não escolhamos errado. O zoroastrismo declara que a escolha é livre de culpa porque você não está escravizado pela prévia acusação de que é culpado, depravado e incapaz de fazer o bem, como ocorre na Bíblia em Romanos capítulos 1 e 3, que retratam os seres humanos basicamente nesses termos deprimentes. Zaratustra não tenta nos aterrorizar até a morte, para nos sentirmos inúteis e necessitados de salvadores, e coisas desse tipo. Esse é o contexto no qual você está livre do medo e da culpa. Mas fora desse contexto, você também pode se livrar do medo, se mantiver uma boa mente e realizar o bem, se cultivar bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Pois se Deus é benevolente, benigno, incapaz de prejudicar suas criaturas, todo bom e todo sábio, você não deve temer seu destino final. No entanto, a culpa por suas ações erradas é outra coisa. Se você reprimir sua boa consciência e agir de maneira errada, a culpa, obviamente, acabará por surgir. Mas isso não tem nada a ver com o contexto falado anteriormente sobre liberdade de escolha, livre do medo e da culpa, que foi uma comparação com as fés abraâmicas. A afirmação de que as pessoas teriam medo de fazer uma escolha errada e, portanto, tornar a premissa uma contradição, é um mal-entendido, uma falta de compreensão da religião de Zaratustra. A razão pela qual uma pessoa teria medo de cometer um erro, ou em termos abraâmicos, medo de pecar, só poderia ser o medo da condenação e da retribuição ou castigo eternos. Porém, não há condenação eterna no zoroastrismo, e a única retribuição é aquela que vem como resultado de suas próprias ações erradas, e não é entendida como vingança, mas como uma ferramenta para ensiná-lo a escolher fazer o que é certo. Se a pessoa não aprende, ela sofrerá consequências neste e no outro mundo por algum tempo, não porque Deus quis assim, mas porque a pessoa escolheu o caminho errado por sua própria vontade. Todavia, as consequências pelas ações erradas, embora não saibamos quanto tempo durarão, elas não serão eternas. Você não tem nada a temer quando sabe que Deus é o Deus da segunda chance infinita e que você é o capitão do seu destino. Se você cometeu um erro, então corrija isso da melhor forma que puder. Você não está condenado. Não existe tormento eterno, nem lago de fogo eterno, ou outras manipulações abraâmicas nesse sentido. Ahura Mazda não é o Deus ciumento de Abraão, que exige expiação. Ahura Mazda não afirma que a vingança pertence a Deus. Na verdade, Ahura Mazda não se vinga, e nem poderia se vingar de seus próprios filhos. Essa não seria a natureza de um Deus todo bom. Ahura Mazda é o mestre e criador benevolente. Em suma, você não tem nada a temer de Ahura Mazda. Deus não é um carrasco, e portanto, você deve estar livre do medo, no contexto religioso. Se há algo a temer, é a si mesmo. Para finalizar, como mecanismo de defesa, a maioria de nós pode ser colocada numa situação perigosa, na qual podemos sentir medo e escolher agir de uma determinada forma e se arrepender depois. Porém, mais uma vez, esse não é o mesmo contexto de estar livre do medo e da culpa ao fazer escolhas. Enfim, você deve praticar o bem porque isso é a escolha certa, é um prêmio em si mesmo, e não porque teme ser lançado no fogo de um inferno eterno, o que nem sequer existe no zoroastrismo.